Estamos começando mais um passeio livre e hoje é mais um dos dias em que eu vou lá para o meu outro apartamento na Aruana fazer a limpeza e preparar para o hóspede que vai chegar. Nesse vídeo também a gente vai fazer a conferência de como está o apartamento, né? Hoje é dia 15 de janeiro de 2026. A trilha sonora de fundo que eu coloquei foi a do jogo Yoshi's Island, do Super Nintendo, né? A trilha sonora original, né? Como a gente vê, OST, né? Original Soundtrack. Estamos andando por aqui é a região de Santa Lúcia. Esses vídeos eles são muito semelhantes, né? Porque o mesmo percurso, mas cada dia, né, as coisas vão mudando e cada dia é uma história diferente. Como vocês sabem, os episódios da série principal, Passeios e Viagens, ficaram parados lá no mês de novembro, né? Eu digo as gravações, porque os episódios que foram publicados, o último, mais recente, foi de setembro, né? O episódio 216, e teremos o episódio 217 no próximo domingo, mas até o momento não houve a edição do episódio 218. Como eu tinha dito em outro passeio livre, a gente tem gravações, né, já tudo separado para edição até o episódio 224 a cada domingo. Então acredito que até pelo menos março os vídeos todos a cada domingo, um vídeo semanal, vão ser dessa série, né? Eu não sei se eu vou conseguir manter, né, os passeios livres todos os dias com essa frequência, mas como o propósito dele é ser um vídeo simples, cru, com narração em tempo real, sem muita frescura, né? Um vídeo mais do meu cotidiano, né, de coisas que eu faço. Então, não tem também um compromisso com a regularidade. O ideal seria, se eu tivesse a oportunidade de ter sempre esse vídeo do cotidiano todos os dias, né? Para ficar como se fosse um diário de bordo, né? Muitas vezes sem muito conteúdo interessante, né? Mas tudo é interessante, né? Então, da outra vez que eu fui lá, né? No passeio, eu estava falando sobre, lembrando, né, de um vizinho que teve, até fiz um short com os vários palavrões com os quais eu me referi a ele, né? Enfim, não vou repetir porque já tem lá no passeio livre daquele dia. Eu não lembro qual foi, acredito que foi da última vez em que a gente foi lá, lá no condomínio Jardim dos Demônios. Esse horário é aproximadamente 4h20 da tarde. Então o trânsito já está ficando um pouco caótico, né? Os hóspedes que saíram foram dois adultos, né? Acredito que um senhor de idade, um pouco mais jovem, e um adolescente, 3 homens. Então não deu muito trabalho para preparar. E os próximos hóspedes que vão entrar no meu apartamento vão ser só um casal. Então vai ter a disponibilidade somente de um dos quartos, né? Que eu sempre deixo, inclusive tem aviso de que o apartamento ele é ofertado por demanda. Eu não ofereço quarto nem cama em vão, né? Se a quantidade de pessoas informada previamente é uma, né? Então, se informou 3, preparo para 3. 4, preparo para 4. Se 2, se forem 2 pessoas avulsas, uma cama diferente para cada um. E se for um casal, é o quarto principal que contém, né, o guarda-roupa lá onde o hóspede pode colocar os seus pertences temporariamente, né? Como tinha dito já em outra oportunidade, né, a minha experiência como anfitrião do Airbnb, sempre o celular ele reinicia para a gravação por aqui. Então, se acontecer isso, né, eu sempre estou de olho aqui na gravação para não ficar falando em vão. Como eu já tinha dito, né, em outro episódio, a minha experiência como anfitrião do Airbnb ela vai acabar, né?
esses são os últimos hóspedes que eu estou hospedando, né? Esse mês, o seu último mês, né? Ele está sendo um mês bem movimentado. Então, assim, todas as vezes que eu vou, eu faço a limpeza, a arrumação e volto no mesmo dia, né? Eu não faço como eu fazia antes, né? Quando eu tinha mais tempo, né? Também quando eu não tinha filho, né, para cuidar, eu ia mais de uma vez, limpava uma parte, depois o dia continuava, e às vezes 2 ou 3 vezes, né? Porque eu lavava as roupas, os itens, né? E depois eu esperava secar, mas agora não. Agora, os itens que eu utilizo, eu levo para o meu apartamento principal, faço a limpeza lá, a lavagem, né, desses itens, e levo na mesma mala. Uma mala, um kit vem e outro kit vai. O kit limpo vai e o kit sujo volta. Nesse dia de hoje, né, vocês estão vendo aí no relógio, né, nessa rótula, 4h23, nesse momento da tarde, eu vou, ao invés de ir por dentro, né, do São Conrado, eu vou agora pela Avenida José Carlos Silva, antiga Heráclito Hollenberg, nessa parte aqui do São Conrado também, né? Aqui nesse lado, esse prédio que a gente sempre passa, eu não sabia, né? É a sede de uma antiga empresa que ela fazia o recolhimento, uma das empresas, claro, concessionárias, né? Já que o serviço de recolhimento de lixo aqui ele é privatizado, né? Acredito que no Brasil inteiro seja assim. A empresa Torre, nem sei se é ainda, né? Mas costumava ser. Esse horário, né, essa via aqui de ônibus, a partir de 4 horas da tarde, ela passa a ser uma via exclusiva. Então, não podemos circular lá por aquela faixa, né? Inclusive, nem vale a pena circular aqui, porque a faixa acaba logo no final aqui da avenida. Então, aqui também nesse trecho tem alguns redutores eletrônicos de velocidade, né? Você vê que tem aqui placa de 50 km por hora, então aqui a velocidade é menor, porque tiveram alguns atropelamentos. Eu acredito que isso tem mais ou menos um ano. Como tiveram alguns atropelamentos aqui, então eles preferiram colocar esses redutores eletrônicos de velocidade, né? O trânsito já está ficando um pouco caótico. Minha voz também está ruim, não sei o que é, mas enfim. Por isso que eu estou tossindo muito, né? E é isso. Aparentemente, né, assim, parece que é algo que vai se perpetuar, mas as coisas acabam. Então, vídeos como esse e vários outros episódios, né, da série principal, em que a gente fez indo lá para Aruana, tudo isso vai acabar porque o apartamento vai ser alugado, né? Então esse tipo de gravação não mais vai fazer parte do meu cotidiano, né? E também, né, como eu tinha dito, como eu tive filho, né, e eu não tenho uma disponibilidade financeira tão grande, então eu não vou poder manter, né, eu não vou ter tempo de manter essa rotina, né, esse compromisso de fazer a limpeza do apartamento para receber os hóspedes que vêm e que saem. Não vou conseguir. E também não vou ter tempo nem disponibilidade. E também não vou ter disponibilidade financeira para manter eles alugados, né? Até porque muito provavelmente eu vou ter que colocar meu filho 6 meses no berçário. Berçário é algo extremamente caro. Depois escola, e a menos que haja alguma mudança muito grande, né, na minha vida, que eu não sei, não vejo, né, eu não vou poder nem desalugar, nem ficar com apartamento. Então, infelizmente, essa experiência, né, do segundo apartamento, da casa de praia e etc, ela tá chegando ao fim. O lado positivo é que eu também não vou ficar me estressando, né, indo naquele condomínio, né, vendo aquele povo, né, aquelas pessoas desagradáveis, enfim. Já que o apartamento vai ficar alugado, então quem vai estar lá é o inquilino.
o inquilino responde por si só, né? A menos que ele faça alguma coisa muito grave, mas quem arca com essas coisas é sempre o inquilino. Então eu não tenho nada a ver, né, com isso daí. Claro que pode acontecer, né, de o inquilino não pagar, etc. Eu tenho alguma dor de cabeça com a imobiliária, mas a dor de cabeça é menor, porque eu já não vou estar presente, já vai ter a imobiliária que vai estar intermediando, então eu já não vou estar mais sendo o responsável direto pelo apartamento, né? Vou continuar como proprietário, mas não mais como proprietário morador, né, eventual. Não deixo de ser morador eventual do apartamento, né? Quem aluga por Airbnb vai lá sempre. Então, assim, eu sou um morador assim, como qualquer outro. Imagina uma pessoa que trabalha no interior, por exemplo, e ela só vai pro apartamento no final de semana. Ela muitas vezes passa menos tempo do que eu. Eu tô com um soluço, não sei o que é, que tá me incomodando, sabe? Minha voz também, não sei. Só porque eu tô fazendo essa gravação, eu tô assim. Talvez na volta não esteja, né? Então esse é um percurso que a gente tem feito muito ao longo desse ano, né? Principalmente do ano passado, do ano de 2025 e um pouco agora, né? No ano de 2026. Eu gosto dessa trilha sonora, desse jogo, né? Yoshi's Island. Ele é um jogo muito marcante. Ele foi o meu jogo favorito na infância. Eu me lembro desse jogo quando eu ia, né, na locadora. Nessa época era assim, um jogo original Super Nintendo era caríssimo, né? Então era como hoje desses jogos, como os jogos atuais de Xbox, Series X ou PlayStation 5, que são só originais e são caríssimos. E não tinha promoção nem parcelamento lá na década de 90, né? A gente vivia outra realidade econômica. Então esse jogo eu só tinha em casa quando eu alugava nos finais de semana, né? Então ele traz muitas lembranças, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava, né, imerso nas fases do jogo, né? Com essa trilha sonora incrível, né? Que a Nintendo conseguia fazer essas trilhas sonoras extremamente envolventes, né? Que a criança, o adolescente, o jovem, etc. O jogador, ele entra naquele universo também por causa da trilha sonora do jogo. Então, essas trilhas sonoras me fazem lembrar. Em momentos como uma tarde, como essa, por exemplo, né? Não essa, porque uma tarde de semana, quando eu era criança, geralmente eu não podia jogar videogame. Minha mãe não deixava eu jogar videogame corretamente, para não atrapalhar meus estudos, né? Eu não sei como vai ser o meu filho, né? Porque isso vai ser daqui a muito tempo. Eu não sei como vai ser a rotina, né? Das telas, de celular. Como lidar com isso, né? Já que a gente vive o tempo todo conectado, né? Eu não vou poder simplesmente dizer que ele não vai usar o meio que ele tem à disposição dele, né? A forma de criação hoje é muito diferente daquela dos anos 90, né? Mas os finais de semana eram maravilhosos, né? Eu sempre recebi o jogo, como era um jogo alugado, né? E o Super Nintendo, as fitas muitas vezes não tinham, né? Eu acho que eles mesmos apagavam. Eu sempre chegava na expectativa de encontrar um save game, né? E não encontrava. O jogo era sempre zerado, então eu tinha que zerar do nada, começar do início, né? E zerar o jogo, eu fazia isso com muito prazer, era uma delícia jogar esse jogo, sabe? Passar essas fases, matar os chefes, os bosses que tinham, né? E jogar com essas trilhas sonoras, as fases, os cenários, mesmo simples, né? E olha que esse jogo foi um jogo muito inovador na época, que tinha gráficos até melhores, tanto que a fita do Yoshi's Island, ela tinha um chip gráfico próprio dentro da fita, né?
tinham elementos em 3D já, muito rudimentares, mas tinham, né? Então assim, era um jogo muito marcante, né? No final da era do Super Nintendo, já no início da era do Nintendo 64, né? Então, pra mim é um jogo que marca muito, momentos bons, sabe? Eu lembro quando eu ia alugar o jogo, né? Que eu ia ansioso, eu acordava cedo, ansioso, porque eu alugava no sábado, que era mais barato, né? E eu chegava lá na locadora, quando eu via o jogo, que não tava lá com aquela faixa locado, era um apogeu, assim, uma felicidade que não tem como descrever, né? Aí eu alugava, era mais um fim de semana. Quando o Yoshi's Island estava alugado, eu alugava Super Mario World, eu não tinha, o meu Super Nintendo vinha com Mario Kart, veio com Mario Kart, Super Mario Kart, era o primeiro, e eu tinha que me contentar com outros jogos, né? Aí tinha uma coletânea que tinha F-Zero, eu ficava na dúvida escolhendo, mas não era o meu jogo. Eu sabia que o final de semana não ia ser o meu jogo favorito, que era o Yoshi's Island, né? Ou quando tinha uma coleção de Mario All Stars, inclusive, né? Que tinha Mario World, tinham vários, todos os Marios, né? Os remasters, que existiam remasters, porque o Super Mario Bros 1, 2 e 3, eles eram do Nintendinho, né? Eles não eram do Super Nintendo. Fizeram um remaster para aquele videogame e tinha nessa coletânea, Mario All Stars. Então, assim, era uma maravilha, né? Eu tinha todos os Marios, eu adorava. E eu sabia que era um fim de semana ganho, né? Quando não tinha, eram outros jogos inferiores. Eu tinha o F-Zero, que eu gostava, mas não era muito. Tinha Top Gear, que eu também gostava, mas não era fã, né? Enfim, hoje todos esses jogos são nostálgicos, as suas trilhas sonoras são maravilhosas, sabe? Enfim, era por isso que hoje, né, nessa tarde, eu coloquei essa trilha sonora, uma trilha sonora leve, né? E hoje eu não vou falar, né, me referir aos problemas aqui, né? Assim como o primeiro vídeo que eu fiz, o primeiro passeio livre, lá do dia 29 de dezembro, né? Hoje eu não vou, né? Eu vou apreciar, são os últimos dias, né? Os últimos momentos que eu tô vindo curtir esse meu apartamento, então, né, nada melhor do que aproveitar, né, o tempo que resta. Vai acabar, né? Eu vou continuar proprietário, mas em algum dia talvez eu tenha que vender, e aí não vai mais existir nada disso, né? Então, mesmo com a vizinhança problemática e ruim, né, ainda assim tem muitas coisas boas aqui, né? Eu gosto daqui. Eu sempre digo que é um ótimo condomínio, péssima vizinhança, né? E hoje aqui tá com um vazamento de esgoto aqui, acontece, né? Coisas que acontecem em qualquer lugar. E é isso, estamos passando aqui, né? Focando em coisas boas. Hoje a gente vamos acompanhar, né, na saída do apartamento, talvez até a nossa filmagem até registre algum desses energúmenos, né, que morem aqui, mas não vou mencioná-los caso seja, né, vão ser só elementos do cenário, né? Então é isso aí, um avião chegando, né, interessante, né, sempre que eu chego acontecem essas coincidências, né? Um avião pousando aqui, né, no aeroporto internacional de Aracaju. Acho que da câmera não dá para ver, mas enfim. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso passeio livre, né? E nós vamos desembarcar. Vamos pegar aqui minha mala, nosso equipamento de limpeza e vamos nos dirigir ao apartamento. Passear um pouco pelo condomínio. Como eu já comi meu lanchinho hoje à tarde, né? Fiz um lanche. Eu não vou lá no mini mercado hoje. Não vamos fazer aquele ritual do mini mercado de ir lá comprar um veneno, né? Continuaremos daqui a pouco. Chegamos aqui, nosso Jardim dos Demônios. Vamos lá. Só que eu esqueci de um detalhe. O produto de limpar o chão acabou. Então,
vamos ter que sair novamente para comprá-lo. Então vamos ter mais passeios hoje. Esse passeio livre vai ser um passeio bem longo, né? Vamos chutar tudo no final do dia. Vou fazer um vídeo gigante. Passeio livre. Aqui nosso condomíniozinho, né? Aqui. E vamos lá. Aqui minhas coisas aqui dentro antes de filmar. E vamos iniciar a conferência do nosso apartamento. Os hóspedes que saíram hoje. Eles já deram uma avaliação, né? É essa ideia. Vamos ver a geladeira. Atenção, atenção. Opa! E... parabéns. Até agora. Vamos à surpresa. Nada. Ok. Ok. Muito bem. Lixo recolhido. O pano de prato. Deram a destinação que quiseram. Vamos. Conferência das xícaras. 5 xícaras. 4 xícaras, né? Os 5 copos, os itens de café, panela, aqui, os 6 pratos grandes, 6 pequenos, deixaram um pouco fora do lugar, mas até aí não vemos nada demais. Forno, nenhuma surpresa. E vamos para o interior do apartamento, né? Vamos ver aqui. E vamos adentrar aqui no apartamento para vermos como ficou. Cama, deixaram forradas. É assim que a gente espera receber um apartamento. Quem aluga, né, Airbnb, temporada, né, não espera receber o apartamento com faxina, né? A pessoa não vai fazer uma faxina no seu apartamento. Ela simplesmente vai deixar o menos sujo possível que ela puder, né? Como eu digo, o que a gente espera encontrar são marcas de uso. Usou, normal, todos esses itens aqui vão ser recolhidos, né? Nada, deixa eu ver aqui como é que tá o box, né? Eu vou ter que fazer manutenção aqui. Tá um pouquinho ruim. Mas é isso que a gente espera encontrar, entendeu? Vamos acender as lâmpadas aqui, tudo certo. Tudo certo, tudo funcionando direitinho, né? Ventilador depois eu vou conferir. Aqui tudo certo, banheiro, vamos para a área externa. Televisão, tô vendo que tá funcionando. Vamos continuar aqui, né? Enfim, estamos terminando o mês de janeiro, todo com hóspedes maravilhosos, né? Aqui uma vista da nossa varandinha. Mais um hóspede que um combo 5 estrelas, né? Perfeito, não tenho do que reclamar. Deixou o apartamento maravilhosamente limpo. E vamos continuar nossa saga, porque antes da limpeza vamos ter que sair para comprar o produto para limpar esse chão. Continuar aqui a nossa saga com algumas pausas, obviamente, né, para não mostrar onde estamos, hein? Vamos de escada. Vamos descer aqui na escada corta-fogo, né? Estamos. Aqui é uma escada corta-fogo, uma das mais bonitas que eu já vi. Apesar do piso não ser revestido, né? Mas ela é bem grande. Você vê, tem um espação aqui. Não é aquelas escadas feias, fedorentas, estranhas que a gente vê por aí em alguns prédios. Enfim, você não vê inseto, você não vê nada. Maravilhoso. No prédio da vizinhança, né? E lá vamos nós comprar esse produto, né? Imprescindível. Vamos voltar ao carro, né? Para não identificarmos qual é a nossa espaçonave, né?
de volta em nossa nave espacial. Vamos ter que sair aqui para comprar o produto, né? E todas essas aventuras, elas são feitas, gravadas, registradas com o Motorola Edge 60 Pro. Eu não uso o aparelho principal porque eu utilizo ele para os episódios da série Passeios e Viagens, né? Deixo esse para essa série mais simples, né? Sem muito compromisso, sem muita frescura, né? Aqui a gente tem um pouco de tudo, né? Conversa a bordo, guia de percurso, até mesmo trilha sonora de fundo, né? Bom, a gente vai dar um pequeno passeio aqui, né? Pelo nosso segundo bairro, o bairro Aruana. Eu vou comprar esse produto, a gente vai até o final da Aruana, né? Mas eu vou por aqui, só pra gente dar uma olhadinha aqui, né? No nosso bairro. E aqui a gente tá, né? Aqui é um segundo condomínio que fica do lado, né? Mas eu não irei. Vamos. Aqui tem uma lagoa, reza a lenda que tem até jacaré nessa lagoa, né? Tudo aí. Camarão e etc e tal. Enfim. Cavalo, animal, né? Solto. Não tá solto, né? O dono tá aí, né? Enfim. Outro animal, né? Orelves. Bom, aqui essas ruas que não são a rua principal, elas têm esse tipo de calçamento péssimo, né? Extremamente precarizado, de péssima qualidade. Tem outros condomínios por aqui, né? Eu sempre gosto de passear por aqui, sabe? É uma outra região da cidade. Eu acho muito bom, sabe, ter dois imóveis em lugares diferentes. Porque são realidades diferentes, são bairros diferentes, por mais que seja, né, na mesma região metropolitana, mas são duas realidades distintas, né? Aqui, por mais que tenham problemas no condomínio, né? Aliás, eu não tenho problema no condomínio, né? Já tenho chateações e tenho desafetos idiotas, né? Mas problemas eu não tenho nenhum. Apesar desses pesares, eu gosto. Acho que pra mim é uma outra experiência, sabe? Eu gostaria muito que eu tivesse condições, né, de manter, mas infelizmente a minha realidade não permite, né, que eu tenha essa riqueza, né, de ter esses dois imóveis à minha disposição, né, aqui. Então, infelizmente, a realidade deve se impor. E isso aqui é um supermercado novo, né, que inaugurou aqui, esse J. Peixoto. Já fui nele, não gostei, achei uma porcaria. Tudo caro, não tem as coisas, enfim. É bom que é mais uma opção, né, mas eu não curti muito não. A gente já fez muitos vídeos aqui. O primeiro vídeo que eu fiz aqui, ele foi o episódio 176. Porque antes de eu ter esse apartamento, eu não vinha por essa região. Quando eu ia, né, eu fiz episódios no final da Pôr do Sol, por exemplo. Quando eu passava por aqui, era na rodovia dos Náufragos. Porque isso aqui não era caminho para mim, em hipótese alguma, né? Eu não tinha o que fazer aqui, eu não tinha nada, não tinha motivo para vir aqui, não tinha ninguém conhecido, também não existiam esses condomínios, né? Todos esses condomínios surgiram depois, inclusive no episódio 176, foi quando eu assinei o contrato, né? Eu vim aqui olhar o terreno. Esse condomínio que a gente está passando aqui, esses dois, né? Esses dois condomínios, eles foram entregues depois, então a construção deles se iniciou depois também. Tudo isso lá em 2021, né? Então, realmente, alugar esse apartamento vai fazer com que eu não venha aqui por um bom tempo, né? E muito provavelmente, pagando escola e tendo despesa com filho, eu acredito que isso nunca mais vai acontecer. Tem coisas na vida, né, que infelizmente só acontecem uma vez. Tem oportunidades que elas acontecem e tem situações, a vida ela é muito curta. E quando a gente diz que ela é muito curta, significa
que você pode até não morrer. Ah, eu vou morrer amanhã. Não, você pode continuar vivo, mas nunca mais você vai ter a chance de viver aquilo, porque vai acabar, né? Se eu puder viver a situação em outra oportunidade, dificilmente eu vou, sabe, minha realidade já vai ser outra, o mundo vai ser outro. Então eu não sei como vai estar o Brasil, né? Se isso vai ser possível, se o Brasil vai estar com a sua estrutura econômica normal. A gente não está vivendo um período normal na história da humanidade, porque a gente está vendo toda uma escalada, né? Assim, toda uma movimentação bélica no mundo, que a gente está vivendo quase à beira de uma nova guerra de proporções globais. Então, a gente não sabe, né? Se a humanidade ainda vai existir dessa forma, né? Não sei, uma guerra de proporções globais, com potências nucleares, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E infelizmente é uma incerteza, né? A gente vive como se fosse viver daqui a 10 anos, mas daqui a 10 anos talvez não exista nada. Talvez o Brasil seja invadido, isso aqui destruído, bombardeado, né? Vai que os Estados Unidos se voltam contra o Brasil nessa guerra aí para conquista, enfim. Vai que joga uma bomba atômica e respinga aqui e aqui não exista mais. Tanta coisa pode acontecer que é imprevisível, sabe? Bom, vamos fazer essa pausa aqui, que depois a gente vai continuar um pouco mais nesse passeio livre aqui pela volta a bordo, a nossa nave espacial. Vamos continuar aqui o nosso passeio livre de hoje pelo bairro Aruana, aqui, né, nosso segundo bairro. Não estou fazendo guias de percurso nem nada. Todos os vídeos da atualidade estão sendo para esse formato, né? Os passeios livres. Quando a publicação dos passeios da série Passeios de Viagens terminar, né? Quando os episódios todos, as gravações todas forem editadas, né, publicadas, aí eu vou voltar, né, a fazer gravações novas, porque realmente não está sendo fácil para mim editar, está sendo bem difícil. Então hoje vou aproveitar, a gente vai fazer um passeio diferente. Vamos conhecer um pouco daqui do nosso segundo bairro, né, já que talvez nem seja mais o meu bairro, né? Talvez eu não seja mais, né, não tenha mais uma filial da minha vida aqui no bairro Aruana. E aqui nessa parte a gente sempre mostra a mesma parte, né, da Aruana. Vocês veem que tem pessoas, né, vindo da praia, então é uma região de praia, né? Nós vamos esperar aqui. O trânsito aqui é bem caótico, inclusive. Diga-se de passagem, é bastante caótico pra gente fazer essa mão inglesa aqui, né? E vamos virar aqui nessa rua aqui, né? Bom, aqui tem uns condomínios diferentes. Uma vez eu vim olhar antes de fazer esse recapeamento. Nunca gravei por aqui, né, na série principal, Passeios e Viagens. Também nunca fiz gravação nenhuma por aqui. Então hoje, né, nesse passeio livre, a gente vai conhecer lugares diferentes, né? Eu já conheço isso daqui. Aqui são alguns condomínios que tem nessa parte, né? Quando a rua principal, né, da Aruana acaba, tem essa avenida aqui, né? E tem alguns condomínios um pouco mais antigos, mais do que os condomínios para lá, né, para onde eu moro, eu tenho meu apartamento. E condomínios bons, tem apartamentos de 70, 80 metros quadrados, né? Inclusive eu tinha passado por esse condomínio que eu vou passar, a gente vai passar agora, e ele estava bem deteriorado. Se vocês veem, é um condomínio bonito, mas a pintura dele tá uma coisa terrível, né? E aqui também tem condomínios novos. Olha que condomínio bonito, guarda-corpo de vidro, né?
Condomínio bem bonito, a meu ver, mais bonito do que o condomínio Jardim dos Demônios, mas, né, infelizmente, não é para mim morar nessa redondeza aqui, né? Então, passeamos por aqui, agora vamos voltar, né? A gente vai novamente passar por aquela rua, aquele lugar caótico, né? Isso aqui era bem esburacado. Vocês não conheciam essa parte aqui porque era bem ruim mesmo isso aqui. Bem feio, paralelepípedo, os buracos, terra batida, coisa triste de se ver. A gente vai continuar aqui nesse canal. Esse canal, ele realmente é um canal de escoamento de água, porque não tem aparentemente esgoto sendo despejado aqui, né? Ele é um córrego que foi canalizado aqui. Interessante. Uma coisa que eu não sabia, né? Todo canal, ele é um rio que simplesmente foi transformado nisso daqui, né? E essa parte aqui também é atrás de alguns condomínios que ficam na rua principal. Isso aqui era de terra batida. Eu já fiz um episódio que eu passei por aqui, inclusive. Não aqui, próximo daqui. Que na época ainda estava de terra batida e eu passei pela calçada. Vocês veem. Aquilo não existe mais. Aqui só passou por um recapeamento. Se o cidadão quer vir na contramão, não respeito muito as regras de trânsito por aqui. Então aqui agora está novo, um asfalto novo, né, bem bonito, né? Hoje 15 de janeiro de 2026, né? O início do ano a gente sempre estranha ainda a sonoridade do número, né, do ano. Bom, vamos continuar ainda aqui. Vocês veem que tem resquícios, né? Aqui não teve recapeamento, era desse jeito. Vamos continuar. Aqui não vou continuar, porque pra lá é bem ruim, sabe? Mas aqui não é uma avenida duplicada, sim duas ruas. Isso aqui é um canteiro, porque essa via aqui, ela é uma via de mão dupla. Os condomínios que a gente está passando aqui são condomínios novos, a gente já passou por eles, inclusive. Condomínios muito bons. Mas são apartamentos pequenos, né, de 60 metros quadrados, 2 quartos, porém com suíte e varanda gourmet. Esse condomínio aí à frente é um dos primeiros condomínios aqui da Aruana. Condomínio Ari Osvaldo. E são apartamentos de 80 metros quadrados, né? Ótimo apartamento para se morar. Maior que o meu apartamento principal. Uma bela morada na rua principal da Aruana, né? Região de praia. Enfim, show de bola. 5h13 da tarde. Nossa faxina vai começar um pouco mais tarde, né? Hoje eu demorei um pouco mais para vir. Mas vou avaliar o hóspede com 5 estrelas, né? E porque ele merece. Não sei se ele me avaliou com 5 estrelas, mas isso também não tem importância, porque eu não estou mais admitindo novos hóspedes. Então é irrelevante a minha reputação, né? Meu anúncio ele vai ser suspenso. Eu vou suspender temporariamente, né, a disponibilidade do meu anúncio no Airbnb. E acredito que é uma suspensão, porém é algo definitivo. Não vou voltar. Já era uma vontade minha. Eu não tinha mais a intenção de continuar como anfitrião de Airbnb, porque dá muito trabalho. O que eu posso dizer do balanço da minha experiência? Dá dinheiro? Dá. O imóvel se paga? Sim, porque se dezembro eu não tivesse bloqueado uma parte, que foi o primeiro mês de vida do meu filho, né? Eu teria ganho aqui mais ou menos uns 5 a 6 mil reais. Então iria compensar os meses de baixa, mas é muito trabalho, é muito estresse. São pessoas aleatórias, né? Não são a maioria, né? Você nem sempre vai ter hóspedes bons e tranquilos, como os que eu tô tendo agora, até agora, né? Nesse último mês. Podem ser hóspedes mala sem alça, que esculhambam tudo, que descumprem as regras. Aí lá vai eu ter reclamação desses vizinhos imbecis daqui, sabe?
Enfim, essa chateação que irrita e não vale a pena, sabe? E pra mim não vale a pena, né? Mesmo que eu não tivesse tido meu filho, não, com certeza, sem filho, a minha disponibilidade financeira ia ser outra, liberdade, etc, etc. Mas no futuro iria cobrar um preço dessa escolha, né? Mesmo que eu não tivesse tido filho, eu não iria continuar com essa atividade. Eu iria voltar a alugar mensalmente, eu talvez tentasse manter desalugado para ver se eu iria conseguir dar conta. Eu acredito que eu conseguiria, sabe? Vendo hoje, acredito que conseguiria, mas não vai ser o caso, né? Com a despesa com o filho não vai me permitir, então eu não vou continuar nisso. E o apartamento vai ser alugado, e se não houver grandes mudanças, eu vendo. Ou talvez, se houver grandes mudanças, haver é um verbo que a gente se mantém no singular, né? Se não houver grandes mudanças na minha vida, ou melhor, se houver grandes mudanças, né, no sentido financeiro, talvez eu venda aqui para comprar uma casa de praia, um imóvel melhor, enfim, né? Podemos pensar positivo, né? Também, né? Aqui não é o melhor lugar do mundo, já que eu tenho estresse. Posso muito bem encontrar um lugar melhor, onde eu não tenha estresse, onde eu não tenha problemas com ninguém, que eu seja só mais um NPC, como eu sou lá no meu outro condomínio, e possa ter paz. Meu filho vai estar maior, eu vou estar mais velho, mas meu filho vai estar maior, então as coisas podem melhorar. Não vou fazer filmagens no condomínio, porque vocês já viram como é que tá, já fui no apartamento, já passei pela Aruana, um passeio gigantesco, né? Se vocês assistirem todo, vocês vão ver que foi um vlog bem grandão. Então, a gente se vê em outra oportunidade. Dessa vez não vai ter outro vídeo da volta, porque já tem, né, esse percurso, enfim, e não vai ter. Então, a gente se vê no próximo Passeio Livre, domingo. Vai ter mais um episódio de Passeios e Viagens e os shorts todos os dias aqui, né? Então faça, inscreva-se, curta, compartilhe, etc, etc. E a gente se vê em breve.